Pois é, vamos agora para o norte, para o Amazonas, que está com uma situação muito crítica por lá. 9.253 casos e 751 óbitos por coronavírus. O juiz nega pedido do Ministério Público amazonense de lockdown no estado. Segundo a decisão, o magistrado não vê elementos que justifiquem a medida. E quem fala mais sobre essa situação do Amazonas, diretamente de Manaus, agora aqui pra gente, é a repórter Nayandra Amorim. Nayandra, bom dia. Oi, Kalina, muito bom dia para você, muito bom dia a todos que estão acompanhando aí a programação da Jovem Pan. É isso mesmo, a Justiça indeferiu, ontem, no finzinho da tarde, esse pedido do Ministério Público, o Ministério Público, antes de ontem, havia feito, de fato, entrado com essa ação na Justiça, solicitando, de fato, esse lockdown, ou seja, o bloqueio total das atividades. Mas, ao analisar o documento, você percebia que algumas medidas sugeridas ali pelo Ministério Público já estavam, de fato, sendo aplicadas, tomadas pelo governo do Estado e também pela Prefeitura. Mas o que, de fato, o Ministério Público sugeria também era que o governo usasse força policial para fazer com que as pessoas, de fato, respeitassem o isolamento. Então, o juiz que optou, que decidiu, que deferiu aí esse pedido do Ministério Público, o juiz Rony Frank, ele acredita, então, que não havia razão suficiente para que fosse decretado esse lockdown e que todas as medidas possíveis já estavam sendo tomadas pelo governo do estado e que a curva, a curva de contaminação pelo novo coronavírus já estava aí em redução, ou seja, já mostrava que estava estabilizada essa curva e que com tendência de redução e que não haveria mais necessidade de decretar esse lockdown. De fato, o que está acontecendo hoje aqui no Amazonas é uma situação ainda muito crítica. A gente, como você acabou de citar, o número de casos já passam aí dos 9.000 confirmados, já são mais de 700 mortes aqui no estado do Amazonas, o sistema de saúde já está trabalhando ali no limite, os hospitais estão ainda sobrecarregados e ontem mesmo a prefeitura divulgou que houve pelo menos 100 enterros na cidade, ou seja, sistema de saúde em colapso, sistema funerário também em colapso, mas diante do que vem acontecendo, a Justiça acredita que não há necessidade ainda de que fosse decretado esse lockdown, porque o governo está tomando as medidas necessárias para evitar, para continuar de fato esse colapso. Pesquisas já mostram aqui que ainda não alcançamos o pico dessa pandemia, que esse pico só deve ser atingido nos próximos dias, mais ou menos lá pelo dia 17 de maio. Mas acontece que esses números realmente ainda assustam e a gente observa aqui na população que, no geral, as pessoas não têm obedecido o isolamento social, não têm seguido à risca o isolamento. Essa taxa de isolamento aqui em Manaus, por exemplo, em todo o Amazonas também, chega a 54% mais ou menos. Ô, Nayandra, e o Estado também enfrenta uma outra questão, o pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima. Como é que está essa situação por aí? Qual é o encaminhamento que a Assembleia está dando a isso? Pois é, na última quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto, ele anunciou que iria dar prosseguimento a esse processo dentro da casa. No entanto, o que a gente observou é que esse pedido de impeachment, ele havia várias falhas nesse documento. Por exemplo, não constavam nesse documento reconhecimento de firma dos denunciantes e também nem nomes, por exemplo, de testemunhas. Então, a própria Procuradoria da Casa sugeriu, e esse documento também foi assinado pela presidência da Casa, no caso do deputado Josué Neto, que daria um prazo de 5 dias para que os denunciantes consertassem essas falhas nesse documento, nesse pedido de impeachment. Esse prazo terminaria ontem. Então, a gente entrou em contato com a Assembleia Legislativa, que afirmou que até essa próxima sexta-feira, uma comissão especial deve ser instalada para analisar
todo esse processo. Mas o presidente já antecipou que, independentemente dessas falhas, eles vão dar continuidade a esse pedido de impeachment na Assembleia Legislativa. O governador do estado também, quando foi comunicado sobre isso, anunciou, falou com a imprensa e disse que esse não é o momento oportuno para isso, tendo em vista que o Amazonas está enfrentando esse grande problema do novo coronavírus, está enfrentando essa pandemia e que esse é um momento de união, ou seja, essa questão do impeachment foi uma decisão única, foi uma decisão solitária do presidente da casa, até porque já foi protocolado outro pedido de impeachment na Assembleia Legislativa contra o governador, e esse pedido, houve uma reunião entre o presidente da casa com a mesa diretora e todos optaram para que não houvesse, para que fosse arquivado de fato esse pedido. E agora o Sindicato dos Médicos entrou com esse novo pedido de impeachment e o presidente da casa aceitou sozinho, né? Não comunicou de fato à mesa diretora nem aos demais colegas, anunciou e pegou a todos de surpresa. Então o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que não é momento para isso, não é um momento oportuno, mas que após todo esse problema que o Amazonas tem enfrentado, essa pandemia, aí sim é momento de conversar essas questões políticas. Em nenhum momento ele se opôs a isso, mas que existem interesses políticos por trás, que há políticos que estão se aproveitando desse momento crítico do Estado para pedir o impeachment do governador e também do vice-governador. E caso eles sejam, de fato, a casa vote realmente pelo afastamento de ambos, quem assumiria, então, o governo do Amazonas seria o presidente da casa, o próprio deputado Josué Neto. Então, no momento, essa questão do impeachment ainda está parada, esse pedido de impeachment está parado na Assembleia Legislativa, mas vai para análise de uma comissão especial que deve ser instalada até essa sexta-feira.